Isaías, no capítulo 6, versículo 8, está escrito: Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. O livro de Isaías é repleto de profecias acerca do Messias que viria. Por isso que Isaías ele recebe o título de profeta messiânico, aquele que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Sabe, usando hoje o capítulo 6 de Isaías, eu gostaria de estar dividindo algumas reflexões com vocês, algumas coisas que chamam a minha atenção e que mexem com o meu coração e que me chama a uma transformação, a um caráter transformado, a uma mudança de vida todos os dias. E essa é a essência do Evangelho, por isso eu achei importante estar dividindo isso com vocês. O texto ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em seu trono, a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. O que mais me chama a atenção, já bem no comecinho deste texto, é que Isaías descreve a visão que ele teve do trono de Deus, mas ele começa enfatizando que foi no ano da morte do rei Uzias. Sabe, para quem não sabe, o rei Uzias, quando nós vamos ler a sua história em 2 Crônicas, a história vai nos dizer que Uzias ele foi um rei muito importante para Judá. Ele foi um ótimo rei, porque ele começou a reinar muito jovem, ainda com 16 anos, e ele tinha um mestre, um profeta chamado Zacarias, que o instruiu nas leis do Senhor. Este mestre o incentivou a caminhar nas leis do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que enquanto Uzias caminhou com o Senhor o fez prosperar, o tornou grande, o fez conhecido em toda a terra. E o que aconteceu foi que Uzias, usado pelo Senhor, ele investiu em muitas coisas, ele foi muito importante para Israel. A Bíblia vai dizer que ele investiu na agricultura, na agropecuária, na infraestrutura, ele investiu no poderio militar, ele criou muitas máquinas inovadoras de guerra. E Uzias ele foi essa figura importantíssima para Judá. Então a Bíblia não diz no texto de Isaías que tinha uma certa preocupação do povo, ou que Isaías estava preocupado, ou que o povo estava triste, mas tudo me leva a entender, pela figura que o rei Uzias foi para Judá, que aquele ano era um ano de tristeza, um ano talvez de preocupação. Sabe, isso me faz refletir sobre esse aspecto daquele ano. Sabe, isso me faz refletir sobre o que aquele povo estava vivendo. Uzias, infelizmente, no final do seu reinado, ele não foi um bom rei, porque ele cresceu muito, ele achou que tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi por motivo do poder de suas mãos, por poder de sua glória, mas nós sabemos que tudo aquilo que aconteceu com Uzias foi porque Deus promoveu isso, porque Deus o usou, porque Deus levantou, porque Uzias ele foi obediente ao Senhor. Mas apesar desse final trágico de Uzias, ele era uma figura importante para Judá. Então tudo me leva a crer que aquele ano era um ano de tristeza para aquele povo. E sabe, neste ano de tristeza, o Senhor ele se revela a Isaías em uma visão com um trono alto, sublime, a sua glória enchia o templo, com a fumaça da glória, né? A presença de Deus muitas das vezes é representada como uma fumaça de glória. Sabe, eu vejo nitidamente Deus falando para Isaías: Uzias morreu, o trono de Uzias passou, outros tronos passarão, mas o meu trono, ele é eterno, o meu trono, ele é perpétuo. Sabe, Isaías, talvez você está preocupado, talvez o povo de Israel está preocupado, mas nada foge do controle das minhas mãos. Eu sei de todas as coisas, eu movo todas as coisas, eu sou o início e o fim, eu sou o alfa, o ômega. Sabe, eu vejo Deus mostrando o seu poderio, a sua majestade, o seu trono, a sua glória para Isaías nesse momento, que me leva, quando eu leio esse começo do texto, me leva a entender que foi um momento difícil para aquele povo. E então eu começo já refletindo sobre isso. Sabe, muitas das vezes nós perdemos Uzias nas nossas vidas. Talvez, muitas das vezes, nós temos que perder Uzias nas nossas vidas. Eu não sei qual é o seu Uzias. Eu não sei te dizer, eu sei quais são os meus Uzias, os Uzias que têm que morrer todos os dias da minha vida. Mas talvez você está triste porque o Uzias foi tirado da sua vida, mas Deus ele quer se revelar a você nesses momentos que você pensa que tudo está fora do controle, que tudo não vai bem. Eu posso te dizer que talvez fugiu do seu controle, mas nada foge do controle do poder das mãos do nosso Deus. E sabe, a Bíblia descreve que no trono de Deus, serafins, querubins, anjos
criaturas angelicais, celestiais, adoram o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso me impacta muito, porque desde a eternidade, desde o início, se assim podemos dizer, Deus ele é adorado e louvado pelos serafins e os querubins. E sabe, a grande verdade é que Deus ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa do nosso louvor, mas ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Ele tem prazer em ouvir o nosso louvor. Sabe, Deus ele se agrada de um coração quebrantado. Ele não precisaria de fato, ele não precisa de fato da nossa adoração, mas ele tem prazer nela. Nós fomos criados para nos relacionar com este Deus. Nós somos criados para manter este ligamento com Deus. E eu quero te incentivar hoje a louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor vai muito além de cantar um hino. Sabe, no nosso trabalho, quando nós agradecemos a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas, nós estamos louvando a Deus. Quando nós estamos louvando a Deus porque Ele nos deu um carro, porque Ele nos deu uma casa, ou porque Ele simplesmente, só pelo fato de Ele ter nos amado de tal maneira que nós não podemos agradecer de nenhuma forma. Quando você é grato por isso, você está louvando a Deus, sabe? Seja mais grato, seja mais feliz com a tua vida. Para de olhar para o que está faltando materialmente e comece a olhar para tudo que já foi feito por você. O Senhor tem prazer no teu louvor. Não murmure. A murmuração entristece o coração de Deus. A murmuração enfurece a Deus. Deus ele é amor. Deus ele é bondoso. Mas a Bíblia vai nos relatar que ele também se ira. Ele também é fogo consumidor. Pare de murmurar. Comece a agradecer mais. Comece a louvar mais, porque Deus ele tem prazer no seu louvor. E sabe, a Bíblia continua mais avante com essa história e ela vai relatar que Isaías, quando ele tem essa visão do trono de Deus, ele é impactado e o coração dele se enche de medo, porque poderia significar a morte dele, porque ele se depara com esse ser glorioso, com esse ser majestoso, santo, e ele diz: ai de mim, que sou um homem pecador, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, é engraçado que quando nós começamos a ler o livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías ele dá profecias duras para o povo de Israel. Ele diz coisas do tipo: até o jumento conhece o seu Senhor, ele conhece aquele que o alimenta, o boi conhece o seu Senhor, mas Israel não conhece o seu dono. Israel não obedece, não é fiel àquele que o criou. E então Isaías ele vai ali só de chicotada no povo de Israel. Mas quando ele se depara com a glória de Deus, ele não olha para o povo de Israel, ele não olha para quem está na direita, ele não olha para quem está à esquerda, ele olha para dentro de si mesmo. E sabe, isso é o que acontece quando nós nos deparamos com a glória de Deus. Deus ele é tão perfeito, ele é tão majestoso, que nós não temos tempo de colocar defeito no irmão, nós não temos tempo de colocar defeito na igreja, nós não temos tempo de colocar defeito no patrão, no tio, na tia. Não, nós olhamos para dentro de nós e dizemos: eu sou pecador, os meus lábios são impuros, eu preciso ser mudado. E hoje eu te convido, e hoje eu te incentivo a começar a buscar esse encontro com Deus. Se você ainda não teve esse encontro, comece a buscar, comece a pedir a Deus para que Ele possa te moldar, te transformar. Quanto mais nós nos aproximamos da glória de Deus, da sua majestade, da sua santidade, quanto mais nós nos aproximamos, nós vemos quão miseráveis nós somos, quão imperfeito nós somos e o quanto nós precisamos ser transformados pela sua glória. Isaías então naquele momento, sabe, de preocupação e tensão: ai, será que eu vou morrer? Eu vi a glória de Deus. A Bíblia vai relatar que o anjo do Senhor, ele pega então uma brasa ardente do altar e toca nos lábios de Isaías. Então vem essa voz que diz: essa brasa tocou os teus lábios, você foi purificado, seu pecado foi expiado, ou seja, você teve o perdão porque você reconheceu quem você era. Sabe, quando nós nos encontramos com a glória de Deus, Ele não nos julga, mas Ele nos perdoa, nos purifica e nos lava, molda o nosso caráter. Sabe, quando nós olhamos para dentro do nosso coração, quando nós rasgamos o nosso coração diante da glória de Deus, Ele vem com seu amor, infinita misericórdia, justiça, graça abundante, e Ele nos transforma. Ele purifica os nossos lábios, Ele purifica o nosso coração, Ele purifica os nossos olhos, sabe? Ele purifica o nosso jeito de andar. E aí nós começamos a exalar esse bom perfume da presença de Deus. E sabe, depois que Isaías ele é purificado, eu creio que, sabe, Deus ele tem um grande senso de humor, porque Isaías estava nessa visão e ele estava diante de Deus, e tinha Isaías e Deus. Tinha os serafins que o louvavam, mas diante de Deus tinha somente Isaías. E Deus pergunta: a quem enviarei?
Quem que eu vou mandar para cumprir o ID? Isaías poderia ter pensado, poxa, mas só tem eu aqui. Por que o Senhor está perguntando? E então Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso mexe muito comigo. Sabe o porquê dessa pergunta? Porque Deus, ele é uma pessoa amável, doce. Deus, ele é educado. Ele nunca vai nos obrigar a fazer nada. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Nós podemos fazer as nossas escolhas. Tanto é que no início o homem pecou contra Deus. Então ele foi tirado do jardim. Todas as nossas escolhas vão gerar consequências. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas Deus, ele não nos obriga a fazer nada. Sabe? E isso é maravilhoso, porque Deus, ele purifica Isaías, mas ele não diz, você é obrigado agora porque eu te purifiquei. Não, ele diz, eu te purifico, eu te lavo, e você quer cumprir com o meu chamado, você quer ir anunciar a minha palavra, você quer ir anunciar o meu evangelho. Isaías, diante da glória de Deus, ele não poderia dizer não. Sabe, quando nós nos encontramos com o Senhor, nós não conseguimos dizer não. E este encontro com o Senhor, ele é maravilhoso. Eu te convido a se encontrar com Deus hoje, neste dia. Sabe, a última observação que eu gostaria de estar fazendo com vocês é que quando Isaías, ele se encontra com este Deus, ele é meio que como as palavras dele me fazem pensar no sentimento dele. Ele sentia a necessidade de ser justificado. Isaías, ele vê que ele é tão impuro, tão pecador, tão medíocre, tão miserável diante da glória de Deus, que eu vejo nele um sentimento de alguém para justificá-lo, de um mediador, de um redentor. E sabe, tem uma pessoa na Bíblia que teve o mesmo sentimento de Isaías, e essa pessoa se chama Jó. Jó, ele chega a dizer no capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó, que o meu coração desse desejo se consome. De que desejo? De ver o meu Redentor. E mesmo que eu morrer, eu sei que a morte não será o fim, porque eu vou ver o meu Redentor. Jó, ele sabia que ele não podia ser justificado pelas suas boas ações, mas ele sentia a necessidade desse mediador. Isaías me faz entender que ele sentia a necessidade desse mediador, desse Messias que justifica. E sabe, é isso que Jesus faz nas nossas vidas. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Hoje nós somos conectados com Deus porque Jesus Cristo, ele veio a este mundo e ele pagou um preço muito alto. E hoje nós podemos de novo ter essa conexão, esse relacionamento com Deus, porque Jesus Cristo veio a esta terra e ele nos mostrou que Deus não é esse ser que não é palpável e tocável, não. Ao contrário, ele queria se fazer presente, ele queria caminhar conosco. E hoje, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos conexão com este Deus. Busque a presença de Deus. Busque encontrar a Deus. Ore mais, leia mais, jejue mais, e você vai ser transformado pela glória e a misericórdia de Deus. Que Deus os abençoe e que essa palavra encontre morada no coração de vocês. Um beijão no coração, um abração e fica com Deus. Tchau, tchau.